Eu também não. Eles sempre são religiosos, mas você acaba não sabendo exatamente qual é a religião, e se for divulgado, é católico ou protestante, né? E Então, é isso. A gente não se... Eu acho que é melhor a gente ficar contente com isso, hein? É melhor a gente ficar feliz com isso, né? O Brasil é a maior nação espírita do mundo, né? Não tem outra maior. O Brasil reúne o maior número de espíritas espalhados pelo mundo. Declarado ali na pesquisa, contado. É o país que mais tem espíritas, né? Mas é aquela história, declarado como espíritas, vamos dizer o que não se deve, espíritas kardecistas, já que isso não existe, né? Existe o espiritismo, mas é o país que mais reúne espíritas. E vamos cá para nós, né? A gente fala pra caramba dos nossos políticos, eles estão aí em campanha, desesperados, e para que eu não sei, porque para trabalho não é. Eu nunca vi ninguém desesperado para trabalhar assim, né? Mas por que não é? Brigar ali, né? Perder a saúde, porque perde às vezes a saúde, né? Brigando ali para trabalhar é uma coisa meio suspeita, mas tudo bem. Né? Não vamos ficar aqui fazendo o que a gente aprende que não deve, que é julgamento, né? Mas a gente vê essa doença, essa coisa toda aí, mas olha, a gente tem que parar de fazer esses julgamentos a respeito deles e começar a julgar as nossas atitudes, porque nós não somos melhores, nós não somos muito melhores, porque nós somos capazes de fazer coisas que às vezes as pessoas não estão vendo, mas é tão grave quanto, não é? Quando a gente fica indignado com a atitude dos políticos, é sinal que é como se fosse um reflexo. Olha, pois é, também. Porque dizem que o que a gente enxerga no outro é o que a gente é, né? A gente ouve isso dos profissionais, né? Hein? Pois é. Normalmente, né, como nós somos espíritos inferiores, nós não estamos preparados para ter dinheiro, poder, influência. A gente não está preparado para isso. Como a gente não tem, então essas coisas, essas inferioridades, essas coisinhas podem estar adormecidas em nós e serem despertadas pelo poder, pela riqueza. E pode ser que a gente entrando fizesse pior, né? Fizesse igual ou fizesse pior. Então, eu sei que a gente questiona, porque eles dirigem, né, a gente e tudo, mas nós temos que pensar muito nas nossas atitudes, naquilo que a gente anda fazendo, porque a gente pensa assim, olha, roubo é roubo. O que é roubo? É tirar algo de alguém, né? É pegar algo que não lhe pertence. Se eu roubar esse copo aqui, é roubo. Um ladrão roubou um carro lá, é roubo. O carro é de um valor maior? Mas é roubo quanto roubar esse copo aqui é roubo. Uma borrachinha que um colega pega do seu coleguinha lá na escola, é roubo. Tá errado, é roubo. Não é? Fala-se assim, furto, quando você tira a coisa independentemente da força. Né? Que roubar, no sentido verdadeiro, isso roubar, é você tirar na força de alguém, né? Tirar a coisa na força. A maioria disso aí é furto, né? O roubo, uma pessoa, um ladrão foi lá, pegou meu carro. Eu não estava lá, ele ligou, saiu com ele, furtou. Eu estava, ele me assaltou, ele me tirou do carro, ele me arrancou, é um roubo, né? Essas diferencinhas linguísticas, que no final das contas tudo é roubo, entendeu? É apropriação indébita do que é do outro, né? Da situação que se apresenta aí do direito do outro. Então, é roubo. Aí a gente tem que ver quantas coisinhas a gente faz no dia a dia que são tão reprováveis quanto. Podem não ter a dimensão que tem quando é uma coisa muito maior, mas o ato em si é o mesmo, é roubo. Né? A mesma coisa que gera, né, um conflito entre nações e que gera aí uma guerra mundial,
o mesmo que o que deu motivo, o que deu origem àquilo ali, o que motivou, o que fomentou aquilo ali, é o mesmo que fomenta a nossa crise dentro de casa, a nosso conflito familiar, os nossos problemas dentro do lar, que são as inferioridades, é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é a cobiça. Então, a mesma coisa que fomenta um conflito familiar é a mesma situação, são os mesmos motivos de uma guerra mundial. São os mesmos motivos, são as inferioridades. Então, essa questão, assim, eles são, a gente vê, porque torna público, né? Mas como nós somos anônimos, muitas vezes as nossas atitudes não são tornadas públicas, então as pessoas não ficam sabendo, mas às vezes a gente tem atitude igual ou pior a deles. E a gente fala muito, mas a gente transgride lei a todo momento. A gente transgride as leis de trânsito. A gente fora a lei moral, porque essa daí é transgressão atrás de transgressão. Mas assim, as leis do mundo, né? A gente diz que eles não respeitam as leis. A gente também não. A gente fura sinal, não é? A gente fura sinal. A gente faz coisas que realmente orelhão, né? Estava lendo há pouco tempo a quantidade de orelhões destruídos porque as pessoas tentam fazer alguma coisa sem pagar. Isso é uma indignidade, isso é um erro, isso é uma inferioridade, isso é roubar, entendeu? É um vandalismo. Então, aquela questão assim, de ponto de vista e de interpretação, né? E a gente fala muito, mas eu nunca vi nenhum político se eleger sozinho. Todos eles estão lá colocados por nós, né? Todos, ninguém entra numa presidência de um país sozinho hoje, né? A não ser Napoleão que se coroou, né? Mas isso ficou para lá. Hoje em dia, mas isso aí é porque o povo acaba sendo levado. Ora, se instrua. Procure alguma coisa, mas é cômoda. A ignorância muitas vezes é cômoda. A gente aprende isso aqui, não é? Eu não sabia. Essa frase é melhor dizer do que se culpar depois por alguma coisa que não devia ter feito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Vamos tentar fazer o julgamento para nós mesmos, porque a gente erra todo dia e muito, né? Fizemos uma palestra sobre arrependimento e até citamos essa situação assim, né? À noitinha, no final do dia, eu digo à noitinha porque está no final do dia, assim, né? Na hora de dormir, né? Que aquele dia acabou. Acabou para aquela pessoa ali que ela está indo para o seu descanso, até chegar o novo dia. Se ela fizer uma reflexão sincera, ela vai ter mais do que se arrepender do que de aprovar atitudes no dia a dia. Como que a gente faz bobagem? E se a gente for sincera, a gente vai ver, olha, isso eu não podia ter feito, é coisinha de nada, mas faz. A gente comete muitos erros, a gente transgride muitas leis. E aí é aquela história, né? Não aparece na mídia muitas vezes, mas o erro deles, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. Eu não sei nem como é que eles fazem, às vezes, uma coisa que sabe que aquilo ali vai vir a público, né? Sabe, né? Um policial, por exemplo, na rua, né, numa estrada aí que cobra propina para deixar passar uma carga, uma coisa aquela ali, ele tem certeza que aquilo ali vai aparecer, mas, no entanto, ele faz, né? Então isso está ainda na nossa natureza inferior. Não vamos nos acomodar nisso, mas ainda somos assim, né? Eu teria muito medo de poder e de dinheiro, porque a minha cabeça hoje ela é de um jeito, mas amanhã, com poder e dinheiro, eu não sei se ela seria como eu estou pensando hoje. Porque, mas então isso seria uma regressão? Você ficaria pior? Não, eu não ficaria pior. Eu nunca estive, foi melhor. Né? Eu não cheguei a estabelecer uma mudança, uma evolução. Aí eu estava me encaminhando para tal. Aí aconteceu algo que me levou para a minha realidade, que é da inferioridade ainda. Então, é muito complicado, né? Os espíritos, a gente que corre muito atrás disso, né? Dinheiro, é poder. A gente sabe que não leva nada desse mundo. A gente sabe que não leva, mas perde a saúde, né? Como o Dalai Lama falou, né? Os homens, o que surpreende ele é isso, que passam, né? Os homens, quer dizer, a humanidade passa a vida
perdendo a saúde para ganhar dinheiro. Depois gasta todo o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde. Aí vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Essa é a nossa realidade. Ele falou e ele sabe, né? Muito bem. Então, infelizmente, a gente ainda está. Mas nós estamos tendo condições de melhorar, né? Porque o Espiritismo, mostrando a lei de causa e efeito, ainda que tocados pelo medo, a gente começa a errar menos, né? A errar menos. Graças a Deus, né, que eles não são espíritas na maioria, e nós espíritas vamos ter muito cuidado, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, e nós vamos ser muito responsabilizados pelos nossos erros, porque conhecemos isso, né? Espiritualmente, como é uma reunião doutrinária? Como essa aqui. Como essa aqui, só que feita, dirigida por espíritos muito melhores do que nós aqui na Terra, né? São espíritos superiores, que realmente conhecem, sabem o que estão fazendo. A gente é papagaio, né? Nós, divulgadores, nós somos papagaios. A gente não reúne esses conhecimentos. Nós estudamos para passar. E nesse momento, a gente até se envergonha de estar ainda tão inferior diante de tanta beleza, de tanto conhecimento, de tanto ensinamento que a gente reúne apenas no conhecimento. Porque conhecer é muito fácil, gente. Conhecer é facílimo. Basta ler, basta observar. O que é difícil é praticar, é colocar isso em prática, é jogar isso na corrente do pensamento. Porque a gente não joga. A maioria de nós, na Terra, né, a gente aprende as coisas, conhece. Mas o conhecimento é muito pouco, ou quase nada, diante de outras prioridades, né? Santo Agostinho falava que é preciso, sobretudo, compreender, né? Conhecer é importante, mas é importante compreender. Porque quem compreende, sabe, aprendeu, sabe. Aí ele põe aquilo ali na corrente do pensamento e pratica. Então o que nós temos é conhecimento. O conhecimento ainda desvinculado da compreensão do fato. Porque uma vez compreendido, exemplo grosseiro, quem fuma não sabe que faz mal? Não tem esse conhecimento? Tem, mas não compreendeu o suficiente para colocar aquele conhecimento na corrente do pensamento e parar. Com ajuda, claro, tem que ter ajuda, né? Isso aí não é pecado, ajuda todos nós temos que procurar. Então, o médico que fuma, ele conhece os efeitos, ele sabe, mas ele ainda não compreendeu tão bem, porque ele continua, não é? Então, esse é o nosso problema. Conhecer a Bíblia toda, decorar, né? Lembra aquele pastor Neemias, que sabia a Bíblia de cor e salteado? Ele respondia num programa de televisão, né? Conhecia tudo, ele sabia todos os versículos, tudo. Não sei se ele colocava em prática, que aí não é o julgamento, não é esse. Ele conhecer, ele conhecia. Eu conheço pouco do Espiritismo, mas eu identifico algumas coisinhas ali, um número, uma frase ou outra, uma questão ou outra. Eu conheço o conteúdo dela, não conheço a codificação toda, conheço pouco ali. Mas eu conheço alguma coisinha do livro. Mas isso é muito pouco perto do que eu preciso. Eu preciso conhecer e compreender. Porque a compreensão leva à prática. Porque aí não tem como. A própria pessoa que compreende, ela faz a sua reforma. Ela não quer mais fazer diferente. Não é? Ela chega ao ponto que ela fala, não, isso aqui não pode. Da mesma maneira que nós já compreendemos, não só detemos esse conhecimento, mas compreendemos que não podemos tirar nada de ninguém, a gente tem que estar atento para isso e não tira. Mas o tirar nada de alguém tem que ter muito, né? Tem que espalhar isso aí para todos os pontos, né? Receber um troco, veio a mais, devolve. Senão está tirando alguma coisa de alguém. Não está certo isso, né? Então, são coisinhas que no dia a dia a gente acaba vivendo tão engessado, né, pelo dia a dia,
que a gente acha que pequenas atitudes não tem importância, mas tem. Tem sim. Então, se a gente não volta atrás, não reconsidera determinadas situações,